Vamos trazer os analistas da Itatiaia, o Alexandre Simões, o João Vitor Xavier pra roda. Ô, João Vitor, começo com você. Eu disse ontem após o jogo, algumas pessoas entenderam, a maioria entendeu. Eu quis dizer o seguinte, cara, o Atlético ganhou o jogo e após o jogo não se falava da vitória, porque o Renan Lodge lançou uma bomba no ar sem falar o que era efetivamente, sem falar o que tá acontecendo, aquele lero-lero, né? Joga uma conversinha no ar e aí vira toda essa polêmica, vira toda essa celeuma, quer dizer, um gol contra, né? Joga o ambiente todo contra o próprio Atlético, que agora tá do jeito que tá. Que era a sua opinião, lembrando, né, João Vitor? Galo tem Flamengo e Cruzeiro, dois grandes clássicos, seus dois maiores jogos do ano na sequência. É impressionante o massacre que o Atlético vem passando já há algum tempo. E eu tenho alertado para isso, um tempão aqui na Itatiaia. Tem muito tempo que eu tenho falado sobre isso, Thiago. O Atlético é massacrado por redes sociais. O Atlético é massacrado numa busca incessante por likes de internet. Para muita gente que tem ganhado muito quando o Atlético perde muito. E isso agora está inclusive dentro do clube. Com jogadores do clube. Com atletas que são pagos pelo clube. Para deixar muito claro, gente, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que toda crítica que é feita ao Atlético tem uma base ruim ou um sentimento ruim. Tem muita crítica que é bem embasada, que é séria, que é bem feita. Tem muita gente que trabalha corretamente em grandes veículos, em redes sociais, internet. Não há generalização aqui. Ok? Para ficar muito claro para alguns que sempre que a gente fala aqui, botam a carapuça e se sentem ofendidos. Tem muita gente que faz um trabalho sério, tem muita crítica que é correta, tem muita crítica que é necessária ao Atlético. Mas que há uma má vontade excessiva contra o Atlético, não há dúvida disso, Thiago. Tudo que acontece dentro do Atlético é transformado em polêmica, é transformado em enfrentamento, é transformado em desconstrução do Atlético. Teve gente que chegou ao limite de falar que tinha que implodir a Arena MRV. Que tinha que jogar o estádio no chão. Jornalista falou isso. Então, imagina se alguém fala isso do estádio do Palmeiras. Imagina se alguém fala isso do estádio do Corinthians, que foi construído com dinheiro nosso, do contribuinte brasileiro, com dinheiro da Caixa Econômica, do BNDES. Ninguém fala, mas a Arena MRV teve gente falando que tinha que implodir. As coisas no Atlético não podem ter problema. Qualquer estádio do mundo é lançado com uma curva de aprendizado de operação. O do Atlético tinha que ser perfeito desde o primeiro dia. Qualquer estádio do mundo, ele vai precisar de adaptação, de ajuste, de reforma, de melhoria. A Arena MRV não, ela tinha que ser perfeita desde o primeiro dia. Todo time de futebol do mundo oscila. O do Atlético não pode oscilar. Todo time ganha título, perde título, ganha o brasileiro aqui, perde ali, chega numa final, numa decisão. O Atlético, quando perde uma decisão de Libertadores, é o pior time do planeta. Toda SAF tá passando por ajuste financeiro. A do Botafogo tá quebrada. Tiraram ontem o John Textor de dentro do Botafogo. O Cruzeiro, o Ronaldo, foi até onde deu. Quando não deu mais pelo bolso, vendeu pro Pedro. O Atlético está lutando para pagar suas contas, mas também não serve. Ou bota lá 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, ou nada serve, tá tudo ruim o tempo todo. Então, Thiago, é inacreditável o que está acontecendo com o Atlético. A má vontade repetida o tempo todo de muita gente com o Atlético. O Atlético está precisando de um pouco de paz. O Atlético está precisando ter o direito de ser um clube de futebol normal, que vai ganhar, que vai perder, que vai empatar, que vai ganhar título como ganhou em 2021, que vai ganhar como ganhou 6 campeonatos mineiros, que vai ganhar como ganhou Copa do Brasil, brasileiro, que vai bater na trave como bateu na trave no Campeonato Brasileiro, mas que também vai perder, porque isso faz parte do processo. Isso faz parte do futebol, isso faz parte do dia a dia. E parece que de um tempo pra cá,
As pessoas só enxergam o copo do Atlético, Thiago, meio vazio. E que quando é falado o que eu tô falando aqui, é passador de pano, tá defendendo não sei quem, é porque isso é o óbvio do futebol. Time de futebol ganha, perde, empata. Você trabalha para ganhar mais do que perder. Agora, num campeonato brasileiro que tem 20, só tem um que vai ganhar e 19 vão perder. Numa Copa Libertadores, só um vai ganhar, o resto todo vai perder. E o resto nem classificar vai. Agora, o Atlético parece que vencer virou obrigação, que o Atlético tem um dos melhores CTs do Brasil, mas isso para todo mundo é obrigação. Tem um estádio que é reconhecido pelo Brasil inteiro como um dos melhores do Brasil e do mundo, mas que fica uma turma com lupa o tempo todo, só vendo defeito, e chegam ao bizarro limite de falar que tinha que demolir o estádio, como teve gente falando. Todos os times do Brasil e do mundo estão lutando para pagar a conta. Quando o Atlético paga as suas, não é mais do que obrigação. É inacreditável, Thiago, o que estão fazendo com o Atlético, o massacre de imagem que o Atlético tem sofrido de um tempo para cá. E é preciso que o torcedor do Atlético entenda que isso só é contra o clube, isso não agrega, isso só atrapalha o clube. E agora chegou no limite da bizarrice dos jogadores do clube colaborarem com isso. O Atlético ganha um jogo e os caras saem do campo jogando a vitória do Atlético para baixo. Ano passado, teve ídolo do clube com o bolso para fora, fazendo graça em campo. Agora não tem bolso para botar para fora. Qual que é o problema dos senhores? Salário tá em dia, o hotel é 5 estrelas, o voo é voo fretado, o CT é um dos melhores do Brasil, o estádio é um dos melhores do Brasil. O que tá faltando para os senhores ganharem e puxarem para dentro? Porque o reflexo do que os jogadores estão fazendo e parte da mídia, dos influenciadores estão fazendo, foi visto na arquibancada ontem. Um público insignificante, porque isso está afetando o torcedor do Atlético, e o torcedor do Atlético está entrando nisso, Thiago. Está na hora de darem um pouco de paz pro Atlético, tratarem o Atlético como um clube normal, que vai ganhar, vai perder e vai empatar, que tem os seus desafios, que tem conta para pagar, que tem dívida deixada de gente que usava o dinheiro para fazer campanha política, para pagar a lua de mel de filho, né, para tudo que a gente já viu, inclusive no Ministério Público, e que ninguém vê e que fingem que não aconteceu. Então, tá na hora do Atlético ter um pouco de paz. Olhem o que está acontecendo no Botafogo, olhem o que aconteceu no Vasco, olha a dificuldade do Corinthians para pagar o seu estádio. É difícil, todo mundo acha bonito falar que o Flamengo fez o dever de casa e que hoje é uma potência. Todo mundo acha bonito falar que o Palmeiras fez uma dever de casa e que hoje é uma potência. O Atlético está fazendo o seu dever de casa e ninguém vê virtude nisso. Então não é possível que o copo do Atlético esteja sempre meio vazio, que ninguém veja o copo do Atlético meio cheio. E você, torcedor do Atlético, precisa entender que isso está trabalhando contra o clube. Nós da imprensa, influenciadores, também precisamos entender que críticas são bem-vindas, que tem muitas que são honestas, tem muitas que são racionais, tem muitas que são necessárias. Digo novamente, muitas das críticas que colegas fazem são necessárias e tá ok, faz parte do processo, mas não dá pro Atlético continuar nesse processo de que é pau, cacete, tiro, porrada e bomba 24 horas por dia, porque ninguém dá conta de um processo desse. Isso é contraproducente para o próprio Atlético. E você, torcedor do Atlético, precisa ter a consciência de que isso, elevado ao padrão e ao nível que está sendo elevado. E eu vou dar aqui um exemplo de gente falando, como já falaram no passado, que tinha que implodir o estádio do Atlético. Esse é o suprassumo da imbecilidade em que levaram o nível de críticas do Atlético, que está levando a isso. O Atlético numa Copa do Brasil com meia dúzia de gato pingado no estádio, tudo é motivo de insatisfação a toda hora, o tempo todo. O time não tem paz para produzir, o clube não tem paz para evoluir e o torcedor do clube está somatizando isso
chegando a esse limite dos jogadores do clube, que estão com salário em dia, com toda estrutura, que eram os que mais tinham que trabalhar e retornar e retribuir, porque já derrubaram Milito, já derrubaram Sampaoli, já derrubaram o Cuca e vão derrubar mais um se continuar assim. Chegou a esse limite. Então tá na hora dessa turma aí e jogar bola, porque eles têm toda a condição e quem não tá retornando são eles. Então vamos diminuir o mimimi, quem não tiver satisfeito, pega as trouxas e vai embora do Atlético e vamos deixar o Atlético trabalhar, porque é uma covardia o que tá acontecendo com o Atlético. Não estou dizendo aqui, Thiago, que não tenham erros, que não tenham problemas, que a diretoria não tem que melhorar numa série de coisas, que o departamento de futebol também não tem que melhorar. Tem. E várias críticas, quando são equilibradas e com bom senso, são bem-vindas. Agora, o que estão fazendo com o Atlético é um massacre no clube e não tem clube que consiga prosperar e evoluir com o massacre que o Atlético sofre, no limite desse massacre vir de quem não está entregando nada em campo e quem não está jogando nada há muito tempo e que só faz criar crise dentro do clube, nos microfones e nas redes sociais. Thiago. Uma parte da crônica do Roberto Drummond tem a famosa frase lá: se houver uma camisa branca e preta pendurada num varal durante a tempestade, o atleticano torce contra o vento, cara, que eu acho que é uma coisa que o atleticano, o Atlético e todos nós que participamos do processo atlético precisamos recuperar, cara, porque o Roberto Drummond diz o seguinte: daí que a bandeira atleticana cheira a tudo neste mundo. Cheira a suor, cheira a lágrimas, cheira a grito de gol, cheira a dor, cheira a alegria, cheira até mesmo a perfume francês. Só não cheira a naftalina, porque nunca fica no fundo do baú. Eu acho que esse é a essência do Atlético e do atleticano, sabe? E eu acho que isso tem se perdido, cara. Tem se perdido. Claro, a sociedade muda, nem sempre a mudança da sociedade é uma evolução, ela pode significar uma regressão, e eu acho que esse espírito da atleticanidade, sabe, não pode ser perdido, porque é uma das manifestações culturais, e digo isso sem dúvida nenhuma, o futebol é uma manifestação cultural mais bonitas que a gente tem em Minas Gerais, que a gente tem no Brasil, e eu acho que todo esse cenário que a gente vem vendo do Atlético, e aí vai de todo mundo, tá tudo certo, claro que não tá. A SAF comete erros, o diretor de futebol comete erros, o treinador comete erros, ontem mesmo ele cometeu, né? Tirando o Cassierra e o Vitor Hugo, que eram os melhores jogadores do time. Os jogadores cometem erro, nós cometemos erro, mas o que eu acho é que o Atlético é maior do que isso tudo. O Atlético é maior do que isso tudo. E o Atlético é um só, cara. O Atlético é um só. Então, eu acho que o torcedor atleticano precisa pensar nessa essência, cara. Precisa pensar nessa essência. Isso aqui, quando o Roberto Drummond escreveu, o Atlético somava 18 anos, uma maioridade sem ganhar um grande título, tá? E a bandeira atleticana nunca cheirou a naftalina, porque ela nunca ficou no fundo do baú. Então, que o torcedor do Atlético tenha a noção exata do que é o Atlético e que a gente possa, né? E quando eu digo a gente, somos todos nós, né? Todos nós, que acertamos e que erramos, mas que a gente possa ter a recuperação desse sentimento. Não é deixar de criticar, não é deixar de protestar, não é deixar de ficar triste ou chateado quando o time sofre uma derrota ou quando o time perde um título, como perdeu a Copa do Brasil e Libertadores em 24 e a Sul-Americana no ano passado, mas de toda forma, eu acho que assim, não se pode afetar a atleticanidade. E eu acho que existem certos movimentos, e aí o João colocou uma questão muito forte de rede social, de uma bolha de rede social, que eu digo não, eu afirmo que existe, tá? Que eu afirmo que existe, que está comprometendo essa atleticanidade, porque o torcedor se sente envolvido por uma bolha em que tudo é ruim, tudo está errado. Ô, Cláudio Rezende, agora é o Mengão, e o técnico Barba Domingues tem problemas para escalar o Galo, hein, Cláudio?
Alô, alô, Thiago Reis, é isso, o Galo já iniciou a preparação para esse duelo contra o Flamengo, é uma semana de clássicos pro Galo. Domingo tem o Rubro Negro Carioca na Arena MRV às 8h30 da noite, ingressos já estão à venda, a partir de R$ 29,90, esse jogo aí a expectativa de um público bem maior do que o de ontem, na Casa do Galo. E depois do Flamengo tem o Cienciano em Cusco, no Peru, na quarta-feira, e o Galo volta para pegar o Cruzeiro no sábado seguinte, no início do mês de maio. E o técnico Barba Domingues buscando alternativas para escalar o time. No fim de semana, o lateral esquerdo pode ser o garoto Pacini, porque o Renan Lodge está suspenso, a tendência é essa, e ele sinalizou que Maicon e Cassierra serão titulares também, motivo pelo qual ele tirou esses dois atletas do jogo ontem mais cedo. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo, dessa vez um vídeo de apelo. Quem acompanhou até aqui, já deixa o like, tá? Você que curtiu o vídeo, deixa o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, tá? Já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada e vocês deixem a opinião de vocês aí em relação ao que foi falado no vídeo. O que vocês acham aí? Eles disseram uma coisa muito importante no vídeo aí, né? Realmente, os jogadores estão deixando a desejar, estão se envolvendo em uma polêmica, eles estão entrando em uma novela que está acontecendo aqui fora com rede social, com reportagem, a mídia, na verdade. Eles estão deixando se contaminar e fazendo o personagem que a mídia está construindo deles, entendeu? Tipo assim, a gente fala que o Bernard vai sair. O Bernard não vai sair. O Tanaka deu informação no vídeo mais cedo que o Bernard não vai sair, que é mentira. E a fonte da Tanaka disse para ele, informou a ele que ele não vai sair. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado. Então, tá aí, ele deixou uma mensagem para a torcida aí, trouxe um pouco da história do Galo. Então, fiquem à vontade aí para estar deixando a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre tudo que eles falaram aí, que vocês concordam, que vocês não concordam aí, o que eles disseram aí. Deixa a opinião de vocês, tá? E eu quero agradecer, antes de encerrar, quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando no canal, tá? Muito obrigado. Reparei que o canal voltou a crescer, voltou as visualizações. Muito obrigado, porque conto muito com vocês, tá bom? E eu vou sempre estar buscando notícia para vocês, sempre estar bem informado, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário, tá? Não esquece não. Tamo junto. Mais tarde a gente volta com mais notícia para vocês, bastidores. O que aparecer a gente pega e traz aqui para vocês, tá bom? Forte abraço. Valeu, massa.